E fala, naturalistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, depois de uma semana intensa de cobertura da Comic Con 2023, eu tô de volta com vídeo aqui no canal. E como vocês puderam perceber pela minha voz, eu tô com um leve resfriado, mas nada que uma boa crítica não resolva. E aí, pra isso, a Cineflix me convidou pra poder conferir ao novo filme do chocolateiro mais insano das telonas. E sim, eu tô falando de Wonka. Bem, diferente das duas adaptações que o público já viu sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate, esse filme ele vem com a proposta de ser algo mais divertido, mais colorido e até mais doce. E aí a gente já percebe essas diferenças logo no início. Isso porque o Wonka ele é um filme musical e não uma obra que tem momentos musicados. Ou seja, esse filme de Timothée Chalamet ele vai ser mais um filme tipo High School Musical, onde a gente tem uma história, mas essa história ela vai ser contada através de música. E aí essa alteração, que é uma alteração drástica, eu devo concordar, pode acabar causando susto em alguns e até estranhamento em outros, principalmente para aquela galera que é fã da Fantástica Fábrica de Chocolate desde lá de 1971. Mas eu confesso a vocês que eu fui assistir esse filme totalmente desavisado, eu não sabia que se tratava de um filme musical, até porque eu não vou pesquisar muito sobre o filme antes de assistir a ele para poder não ir com a cabeça já meio impregnada. Então quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa surpresa, mas eu devo dizer para vocês que foi uma surpresa agradável. Isso porque, galera, as músicas elas são muito boas, com letras bem interessantes, e as coreografias musicais elas se encaixam muito com o contexto que a história está contando. Sem contar com o fato, né, de que vamos combinar que em um mundo onde a gente tem chocolates mágicos, a gente não pode achar muito estranho as pessoas começarem a cantar do nada e dançar de forma sincronizada. Então, se tem um universo onde criar um musical é mais do que plausível, seria no universo da Fantástica Fábrica de Chocolate. Dito isso, o filme Wonka ele vai servir como uma prequela para contar a história de origem do chocolateiro mais louco de todo o cinema. E aí, o que eu quero dizer é que essa história nada mais é do que a história de como foi que Willy Wonka construiu a sua fábrica de chocolate e quais foram os perrengues que ele teve que passar para poder conseguir atingir aquele sucesso que a gente já viu lá no filme de 2005. E aí, já que eu falei do longa de 2005, eu preciso dizer que talvez esse novo filme dirigido por Paul King acabe desagradando essa galera. Isso porque esse povo aí já estava acostumado com aquele Willy Wonka lá de Johnny Depp, um Willy Wonka adulto, mais profundo, até um pouco sombrio, apesar de toda aquela cor, era um personagem cheio de traumas, cheio de problemas internos, então a galera estava acostumado com esse Willy Wonka, estava acostumado com um tipo de direção. E agora com Paul King a gente vai ter um Willy Wonka mais extrovertido, um Willy Wonka mais alegre e até um pouco mais ingênuo. E aí esse é um contraponto muito grande àquele que a gente viu lá em 2005. Então essas diferenças de Willy Wonka podem acabar desagradando a galera. Mas assim, galera, eu acho que algumas coisas elas precisam ficar claras. A primeira é que a gente tá falando sobre dois Willy Wonkas totalmente diferentes. Nesse filme, que é a prequela, a gente tem um Willy Wonka mais jovem, aquele cara que tá construindo, que tem o sonho de ter sua fábrica, e etc, etc, etc. Então ele é um Willy Wonka mais jovem. Já aquele que a gente viu em 2005 é um Willy Wonka mais adulto, que já tem a sua fábrica de chocolate, que já viveu bastante coisa, e etc. Então são duas etapas e duas fases muito diferentes. Então a comparação ela já fica um pouco estremecida por conta disso. A outra coisa é que a gente tem duas visões de dois diretores totalmente diferentes. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu tô dizendo é o seguinte, é que esse Willy Wonka da prequela, que é interpretado por Timothée Chalamet, ele não se daria muito bem se ele fosse interpretado lá no filme de 2005. Assim como Johnny Depp, que interpretou Willy Wonka em 2005, não se daria muito bem nesse filme, porque são duas visões diferentes e por conta disso, dois Willy Wonkas diferentes. Mas eu entendo que essa comparação é inevitável, porque por mais que eu tenha isso na minha cabeça de que são dois diretores diferentes, dois roteiros diferentes, dois atores diferentes, dois Willy Wonkas diferentes, é tudo bem diferente, a comparação ela é inevitável. E aí agora eu vou dar uma declaração polêmica, que é a seguinte: eu curti muito esse Willy Wonka que Timothée Chalamet ele criou, porque ele é um Willy Wonka diferente, ele foi um Willy Wonka que conseguiu ir na contramão daquilo que a gente já tinha visto sobre esse personagem. E ele conseguiu fazer isso de uma forma muito boa. E eu acho que parte dessa minha predileção por esse novo Willy Wonka tenha sido por conta de uma direção muito competente, porque assim, eles preferiram contar uma história reimaginada. Ao invés deles pegarem aquele universo que a galera já conhecia, a direção preferiu reimaginar todo esse universo e contar uma história de origem um pouco
pouco diferente. E eu acho que não pesaram tanto a mão nessa coisa dos traumas da infância e fizeram com que a gente tivesse um personagem, pelo menos em sua origem, um pouco diferente. Até porque o foco dessa obra é falar sobre sonhos, é falar sobre o poder que os sonhos têm dentro da vida das pessoas. E ao mesmo tempo trazer o contraponto, trazendo a crueldade humana, principalmente para aquelas pessoas que carregam a pureza em seus corações, como é o caso do próprio Willy Wonka. E é por esse motivo que eu acho que a obra de King ela consegue cativar e emocionar na mesma medida, sem a necessidade, por exemplo, de pesar a mão nesse ar melodramático, nessa coisa de traumas da infância. O filme tem os traumas da infância? Tem, mas não é o centro da questão, não é o objetivo. E aí eu acho que é justamente por não pesar muito nessas camadas de melodramaticidade, nessas camadas de traumas da infância, que quando a gente assiste o filme, a gente tem a impressão de que ele é um filme um pouco raso. E vamos combinar que se a gente for fazer uma análise mais minuciosa de roteiro, a gente percebe que ele de fato é um pouco mais raso. Então quando a gente analisa o roteiro, a gente de fato vê que nada mais é do que uma história genérica, onde a gente vai ter um protagonista que tem um sonho de construir uma fábrica e nós vamos ter antagonistas que vão fazer de absolutamente tudo para poder impedir que ele realize o sonho dele. Então isso aí, se você for pegar, é roteiro de vários filmes que a gente já viu. Uma pessoa tem um sonho e tem uma pessoa que quer destruir esse sonho. Ponto. Então isso é genérico, isso é uma coisa que pode passar como sendo batido. Mas, como eu disse, eu acho que a direção conseguiu fazer com que esse filme genérico, ele tivesse uma roupagem diferente e que vai te agradar com certeza. Mas assim, galera, na indústria cinematográfica tem uma frase que às vezes eu gosto de usar porque dá muito certo, que é aquela de que menos é mais. Eu acho que essa afirmativa ela é muito válida quando a gente analisa o filme Wonka, porque esse filme ele em nenhum momento se vendeu para o público como sendo um filme extremamente complexo, com personagens carregados por trauma e que estão ali para poder expurgar os seus demônios psicológicos e que vai fazer com que o público fique pensando e matutando. Não, o objetivo do filme não é esse. Ele não se vende como um filme que vai fazer você ficar ali, né, remoendo algumas coisas. Não, o que esse filme quer é ser apenas uma viagem divertida para o público. Ele quer que você se divirta, quer que você dê risada, quer que você aprecie a cinematografia, a filmagem, as coisas bonitas que o filme tem a trazer. É isso que ele quer. Ele vai trazer alguns pontos de reflexão? Vai fazer com que você pense e pondere algumas coisas, principalmente questões sociais? Vai, mas ele vai fazer isso de uma forma divertida, leve e doce, como se fosse comer uma barra de chocolate. E eu sei que desse jeito que eu tô falando, pode soar para algumas pessoas que esse filme ele é bem bobinho, que ele não tem nada a acrescentar, que é só mais um filme Sessão da Tarde, mas eu não quero que você saia com essa sensação, porque eu acho assim, o Wonka ele tem um objetivo muito claro, pelo menos foi isso que eu senti quando eu assisti a ele. Tanto os diretores quanto os roteiristas, eles não queriam reinventar a roda, eles não queriam, né, fazer nada muito diferente, apesar deles fazerem, trazendo questão musical, trazendo um Wonka diferente, mas nada assim que fosse absurdo. O que eles queriam fazer e que fizeram muito bem foi agregar um novo juízo de valor a esse personagem. Eu acho que essa prequela, ela vem com o objetivo de humanizar mais o nosso protagonista, de fazer com que a gente se sinta mais relacionado a ele e pare de olhar para Willy Wonka apenas como um ser extremamente problemático, psicologicamente falando. Então, a gente conhecer um pouco da história dele, ver como ele era um pouco antes da fábrica de chocolate, ver como foi essa construção dele da fábrica de chocolate. E eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. A gente se afeiçoa muito a esse personagem, a gente torce muito por ele. E aí, quando a gente fala de personagem, a gente fala sobre torcer, eu não posso só dar aqui créditos aos roteiristas e ao diretor. Eu preciso dar crédito ao nosso protagonista, que é interpretado belíssimamente por Timothée Chalamet. Galera, esse ator, ele consegue fazer de tudo. Ele consegue fazer desde filmes assim, drama, estilo indie, até filmes super fantasiosos, em que ele monta em vermes do deserto, até musicais de fábricas de chocolate. Ele consegue entregar tudo, e eu acho que esse ator, ele vai ser uma grande promessa aí pro cinema, porque todas as interpretações dele que eu assisti, eu gostei bastante, e ele mostra uma versatilidade muito grande, principalmente para a idade dele. Ele é um cara bem jovem, mas a gente percebe que ele consegue entregar tudo e mais um pouco nas suas atuações. E aí, isso fica tão claro, mas tão claro, que os roteiristas sabem da potência desse ator. Tanto que eles permitem que ele brinque com o roteiro, não é? O roteiro não limita ele, muito pelo contrário, o roteiro deixa ele solto, deixa ele livre para poder ele brincar com esse personagem e ele se sentir à vontade na pele de Willy Wonka. E eu acho que isso fica muito claro na tela. Sendo um filme que veio para quebrar as ideias pré-estabelecidas desse universo da Fantástica Fábrica de Chocolate, o Wonka acaba sendo uma experiência para os espectadores extremamente
extremamente divertida e colorida, onde se a galera decidir se afastar só um pouquinho daquilo que elas já conhecem desse mundo todo, elas com certeza vão encontrar um Willy extremamente apaixonante. Mostrando ser um filme de história simples, mas com grande apelo emocional, o Wonka se torna uma excelente pedida para você assistir num final de semana, seja com amigos ou então com a família. Então vale a pena conferir no cinema sim. Por isso eu, Iago, dou 4 almofadinhas pro filme, porque eu curti muito essa experiência, eu achei muito legal essa coisa do filme ser um musical, e mais interessante ainda é o fato desse musical ele ter casado muito bem com a trama, não ficou aquela coisa totalmente desconexa, muito pelo contrário, foi um filme que casou bastante o musical com a história, e também o fato de ser uma aposta muito ousada, porque assim, o filme de 2005 consagrou Johnny Depp como sendo o Willy Wonka. Esse Willy Wonka de Johnny Depp, ele ficou famosíssimo na cultura pop, e aí a galera apostou em um novo Willy Wonka, um Willy Wonka mais jovem, e deu super certo, pelo menos pra mim deu super certo. Eu acho que Timothée Chalamet, ele deu um show, e se houver outros filmes com ele, eu acho que ele vai continuar dando show, porque ele personificou muito bem esse novo Willy Wonka, que eu acho que é um Willy Wonka bem atual, bem jovem, bem diferente. Eu acho que é isso que a galera tava precisando, dar um frescor novo para esse universo da Fantástica Fábrica de Chocolate, que muita gente jovem não teve a possibilidade de conhecer e tá podendo conhecer através desses novos olhos. Então eu acho que é uma experiência que vale sim muito a pena ser assistida no cinema. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não curtiram, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!